Às 19 horas e 57 minutos, a Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Bom, você gostando ou não, querendo ou não, isso já aconteceu e a partir de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva será o presidente da República. Com essa decisão, recebi muitas dúvidas e perguntas dizendo: Felipe, o que eu faço agora no mundo dos investimentos? Qual investimento é melhor? Eu corro um risco maior? Como eu posso me proteger? O que vai acontecer? Pô, me dá um norte, pelo amor de Deus. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá? Quais vão ser os melhores investimentos, partindo do princípio que agora, a partir de 2023, teremos o Lula como presidente da República. Fala pessoal, Felipe Gazeta aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre quais que seriam os melhores investimentos, já que a gente já tem uma decisão de quem será o presidente da República a partir do ano que vem, beleza? Vamos trocar uma ideia, vamos ver alguns pontos que são interessantes. Vale lembrar sempre, tá, que a gente já analisou o plano de governo dos dois candidatos, inclusive do Lula que ganhou, então já vou deixar no card aqui para você ver o vídeo lá. Porque aqui eu não vou ficar de novo falando todas as pautas do governo de economia, porque a gente já fez isso, tá? O que eu quero mostrar com esse vídeo para vocês é de fato quais que podem ser os melhores investimentos a partir de agora que a gente tem essa decisão. Então depois você vê o vídeo ali que eu fiz sobre os planos de economia para você entender um pouco mais das pautas. E hoje a gente vai entrar um pouco mais específico nos investimentos, quais investimentos que podem se beneficiar e quais que vão ser, né, teoricamente prejudicados com essa decisão que a gente teve aí na última eleição, no último domingo. Vale ressaltar sempre, galera, que de fato, por se tratar de economia, muitas variáveis estão envolvidas. Então a gente vai fazer uma análise e vai ter um raciocínio aqui, uma reflexão, a partir do que a gente tem de informação e de histórico. É 100% certeza que vai acontecer tudo isso que a gente vai falar e que a gente já falou nos outros vídeos? Lógico que não. Primeiro que tem o plano de governo e as propostas, né, as pautas de economia, elas nem sempre são aprovadas e nem sempre são cumpridas. Já é um primeiro passo. E mesmo que elas sejam cumpridas, a economia tem todas as outras variáveis. Então pode ser que tudo que a gente faça, a gente analisa histórico, analisa um monte de tendência, não se concretize. Mas de fato, a gente analisando um pouco mais e tendo um histórico como base, a gente pode, né, tentar se precaver algumas coisas que podem acontecer. Bom, antes de eu continuar com o vídeo, eu vou te pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e as notificações aí, pô, me dá uma força, porque a gente tá aqui entregando conteúdo para você, tá? De maneira totalmente gratuita, e você clicando aí, né, você deixando um like, você compartilhando, você ajuda a crescer o canal, tá? E esse vídeo chegar a mais pessoas e mais pessoas vão ser informadas, tanto de finanças, de investimento, e mais pessoas vão controlar melhor o dinheiro e a gente vai disseminando a ideia de educação financeira. Então, pô, não deixe de se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com alguém que está preocupado agora ou que quer saber como que deve fazer daqui para frente. Bom, galera, eu quero começar de fato falando o seguinte, ó. Primeira coisa que tem que fazer, nada, tá? É ter calma, é respirar agora. Por quê? Porque a gente só teve uma decisão, muita coisa tem que acontecer ainda, e você não pode tomar nenhuma atitude precipitada, tá? A gente vai falar de algumas coisas específicas, mas o que eu quero te falar, no geral, tá? O que você tem que continuar fazendo? Aquilo que você já faz, seguindo a sua metodologia de investimento. Então, pô, se você já investe em determinados investimentos, né, em determinados ativos, você deve continuar com a mesma estratégia. Ainda nada mudou, tá? Tem muita coisa para acontecer aqui e é isso que eu quero que vocês entendam. Sobre metodologia de investimento, para quem me acompanha há mais um tempo, já sabe que eu defendo uma metodologia que diversifica o seu capital. Então você pega ali, investe um pouquinho em ações, um pouquinho em fundos imobiliários, um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em investimentos internacionais e assim por diante. Então, sempre foi defendido a alocação em investimento internacional. Então, o primeiro ponto que eu quero falar desse vídeo é: se você está preocupado com o fato de que pode a economia ser muito ruim, que a economia pode, né, ficar pior ainda do que está, que pode desvalorizar o real, que pode ter uma hiperinflação, um dos caminhos de você se proteger é você dolarizar o seu patrimônio, é você ter investimentos internacional. Só que aqui é algo que você sempre deveria ter tido, tá? Não é só porque o Lula ganhou, tá? Porque de fato a nossa economia e a nossa moeda, ela sempre foi fraca em relação a outras moedas mais fortes. Então, sempre, independente de quem tá lá, você deveria sempre ter um pouco do seu capital, um pouco da sua carteira em investimentos internacional, tá? Em ações, em fundos de índice, em fundos de investimento, até em dólar, ou que seja até em criptomoedas, tá? Mas de fato uma parcela do capital que está fora do Brasil. Isso não é só porque o Lula ganhou, isso é porque você precisa disso, tá? A gente já fez vários estudos, além do fato de que os investimentos internacionais têm uma correlação negativa geralmente com a bolsa. Então geralmente quando a bolsa brasileira cai,
né, aqui no nosso país, a gente tem outras bolsas que sobem lá fora, o próprio dólar acaba subindo, então você tem um investimento ali que te protege contra essas grandes quedas e te dá a oportunidade de investir em empresas maiores, economias mais fortes, e tem um dinheiro seu, né, tem uma parte do dinheiro seu que está fora da regulação brasileira. Então mesmo que o Brasil vai de mal a pior e vire, né, sei lá, o pior dos cenários, você tem um patrimônio que está lá fora. Mas isso aqui deveria ser sempre, independente de quem está lá. Agora, se você tem uma preocupação, um dos meios de você se proteger ainda mais é aumentar um pouco essa participação, tá, de investimento internacional. Então, por exemplo, eu defendo a metodologia que você deveria investir 30% em ações nacionais, 30% em investimento internacional, tá? 25% em fundos imobiliários e 15%, né, de renda fixa ali. Essa é a minha metodologia, tem muitas outras, o próprio Primo faz 25 em cada um e assim por diante. Se eu tenho um receio de que pode acontecer algo pior na economia, uma das formas de me proteger é aumentar essa participação nos investimentos internacionais. Então você pode fazer o mesmo também, que é uma forma de se proteger, tá? Porque você vai ter um dinheiro que vai estar lá fora e, de certa forma, em economias mais fortes, em moeda mais forte, que podem vir outras crises que vai mexer com aqui, né? Ou que aqui pode vir de mal a pior também, mas você vai ter um dinheiro lá dolarizado que vai ter um pouco mais de segurança. O resumo da obra em início é assim, ó, não mude muito do que você está fazendo. E se você tiver um receio maior, dolariza um pouco mais seu patrimônio, aumenta um pouco mais a posição internacional, tá? Não faça nada premeditado, não queira sair vendendo bolsa, essas coisas, até porque a gente vai ver que até agora não mudou muita coisa disso. Depois disso, a gente tem alguns pontos interessantes, tá? O segundo ponto que eu quero trazer no vídeo é sobre a taxa de juros, tá? Para quem não sabe, a taxa de juros é a taxa Selic, que é a taxa de juros básica nacional aí, que serve de base para muita coisa na economia. Empréstimo, financiamento, o próprio rendimento da renda fixa, né, que o CDI segue a Selic, e também os títulos públicos. O que eu posso falar para vocês de taxa de juros, tá? Hoje a gente tem uma taxa de juros a 3,75% ao ano. De fato, a gente teve uma alta muito recente, tá? Vamos pensar um pouquinho falando de histórico. Quando a gente olha para histórico do governo do Lula e também, né, de certa forma do PT, que pega ali a Dilma e etc., a gente tem um histórico de taxa de juros bem mais alta, tá? Vocês vão ver que estão aparecendo aí na tela para vocês, que a gente tem, por exemplo, um pico lá em 2003 de 26,5%, né, da taxa anual. Depois a gente tem ali 19, depois tem 13 e tal, né? E você pega a parte da Dilma também, tem o 12,5, 14,25. Então você vê que, pô, até ali 2015, 2016, a gente tinha um patamar de taxa mais alta, tá? Então a gente tem uma média ali de tudo ali acima de 6, 7%, batendo 26, batendo 19, tá? Então a gente tem um histórico de uma taxa de juros mais alta para a economia. Isso significa que vai acontecer? Não significa, tá? A história que a gente tem que entender, porque de fato a taxa Selic ela é uma política monetária, tá? Então a política monetária, quanto maior ela tiver essa taxa, mais a tendência das pessoas deixarem o dinheiro na renda fixa, mais fica difícil, mais caro os empréstimos e financiamentos, tá? Isso é a tendência. Significa que isso vai acontecer na prática? Não, mas é a tendência. Então, quando eu olho para isso, a gente pode entender que, pô, tem um histórico de taxa alta. Se isso vier a acontecer, a renda fixa ela fica muito mais atrativa do que a renda variável, porque, pô, eu tenho lá em 2005 19,75% ao ano, eu poderia deixar meu dinheiro sem fazer nada rendendo 19,75% ao ano. Então, entende? Essa taxa, a gente tem um histórico de taxa alta, tá? Então, a gente poderia levar uma conclusão óbvia que, pô, um governo do Lula, um governo mais de esquerda, um governo mais socialista, tem a tendência de ter uma taxa de juros mais alta. Por que isso? Porque um governo mais populista tem mais ações sociais, tem mais programas sociais, tem mais injeção de dinheiro na economia, ele precisa de mais dinheiro, tá? Isso é a teoria, tá? Não tô falando de vai se concretizar, mas só para você entender. Então, ele precisa de mais dinheiro, seja através de arrecadação de mais tributos ou seja através de levar a taxa de juros para atrair mais dinheiro, tá? Para os cofres públicos e assim por diante. A tendência é que a gente tenha uma taxa um pouco mais alta do que vinha acontecendo. Diferente, se a gente olha no gráfico aí dos governos, né, mais recentes, que foi começando com o Temer e depois com o Bolsonaro, a gente teve uma queda dessa taxa. Depois dessa subida que a gente vê aí, né, a 13,75, no gráfico aí tá 13,25, mas, né, tá um pouquinho desatualizado. Essa subida que a gente teve foi muito impulsionada pela própria inflação que veio descontrolando, porque a ideia do governo não era ter uma taxa de juros alta, tá? A ideia do governo era ter uma taxa de juros mais baixa. Isso foi feito, inclusive desceu a 2% e depois, né, teve essa subida aí. Quando eu olho para trás, nem sempre eu tive uma inflação estourando que justificasse as taxas de juros altas, tá? Então, porque a taxa de juros altas não é extremamente ligada apenas ao fato de se a inflação subir, a taxa sobe. Não é dessa maneira. Às vezes pode ter outras variáveis, como necessitar de mais recursos também. Então,
eu poderia levar a essa conclusão. Então, se eu faço uma análise mais simplista, eu poderia chegar a uma conclusão que, um governo do PT de esquerda vai ter uma taxa de juros mais alta, tá? E isso beneficiaria a renda fixa. Só que, galera, precisa entender o seguinte, já faz um tempinho, né, no governo Bolsonaro, que ele colocou o Banco Central como independente. Então, o presidente do Banco Central tem autonomia para mexer em muitas coisas, inclusive na política monetária, que é a taxa Selic. Então, Roberto Campos Neto, né, que é o atual presidente do Banco Central, ele fica por mais 2 anos. Então, a tendência é que nos próximos 2 anos continue a mesma coisa que vem acontecendo, que é, a inflação um pouco mais controlada, a taxa parou de subir e tende a dar uma caída, tá? Depois a gente vai depender de quem seria o novo presidente do Banco Central, vai depender de ministro da Economia, assim por diante. Mas vamos ficar um pouco de olho na taxa de juros, tá? Porque de fato mexe com toda a economia, principalmente com a renda fixa, porque uma taxa mais alta deixa a renda fixa mais atrativa. E o terceiro ponto que a gente tem é a renda variável como um todo, né? Principalmente a Bolsa de Valores. E assim, eu esperei para gravar esse vídeo, né, para ver como seria o impacto segunda-feira, e até que surpreendeu, porque de fato a Bolsa brasileira, né, vocês estão vendo aí no gráfico, fechou positiva segunda-feira. Então ela teve um começo ali tendo uma queda, né, mas depois ela fechou positivo e aí por diante, tá? Aqui vai ter 2 pontos. O pessoal que defende o Lula fala que a Bolsa, né, valorizou porque o Lula ganhou. O pessoal que defende o Bolsonaro fala que a Bolsa valorizou porque mesmo o Lula tendo ganhado, a maioria da bancada, né, de Senado e Câmara é oposição ao Lula, é a favor do Bolsonaro. Mas a gente precisa entender, galera, que de fato o mercado ele não está preso em viés. O mercado não é nulista e nem bolsonarista. Ele vai ver o que de fato é melhor para a economia, tá? Então, ainda sem muitas perspectivas de ministros e assim por diante, o mercado reagiu bem a esse ponto na segunda-feira. Vamos ver como que isso vai ser até o final do ano. Vale lembrar que esse gráfico que vocês veem novamente aí é o Ibovespa, que é a média da Bolsa brasileira, tá? Ele é uma cesta de produtos. Não significa que todas as empresas valorizaram segunda-feira, tá? Porque teve empresas que valorizaram bem, teve empresas que desvalorizaram. Então a gente já vai entender um pouco mais isso daqui. A tendência é que de fato tem uma reação mais, né, extrema na hora de ter a nomeação do ministro, que pode ser positivo, pode ser negativo. Porque, galera, o mercado de capitais, né, a bolsa como um todo, né, os investidores, eles querem ver pró-economia. Então, se tem políticas, tem planos, tem um ministro que vai focar na economia, desenvolvimento de empresas e tudo mais, isso vai ser positivo. Se vai vir um outro ministro de economia, tal, que pensa de uma forma diferente, que não quer tanto desenvolvimento do mercado e assim por diante, vai ser negativo. O ponto é, empresas que são consolidadas, que são serviços essenciais e que são perenes, ou seja, que não depende de ciclo, sempre está tendo funcionamento, elas tendem a continuar tendo um bom resultado. Empresas como, por exemplo, setor elétrico, setor de energia, setor saneamento, são empresas que são serviços essenciais, são empresas que já estão consolidadas, ela não precisa de ciclos, tá? Ela sempre vai estar praticando a sua atuação. Então, essas empresas, independente do governo que está lá, ela tende a continuar tendo bons rendimentos porque o governo não tem muita atuação nelas e também pelo fato de que são serviços essenciais, então elas vão se adaptando e conseguem ter bons resultados. Agora, tem outras empresas e setores que vão ser um pouco mais afetados, tá? Com os próprios planos de governo do Lula, tá? E já tivemos reflexo disso na própria segunda-feira, que são o quê? Primeiro são as empresas educacionais, porque de fato vocês estão vendo aí que várias empresas tiveram muitas valorizações significantes, né? Ser educacional, Ânima Educação, Cogna Educação e assim por diante. Por quê? Porque o plano de governo do Lula foca muito nessa parte educacional, então tem até boatos de uma criação de um novo FIES, né? Financiamento Estudantil, que ajudaria um pouco mais, né? E melhoraria os desempenhos dessas empresas de educação. Então é um setor que, mediante algumas propostas, pode sofrer positivamente, né, para os próximos anos aí. Do outro lado, a gente teve as estatais, né, principalmente o Banco do Brasil e a Petrobras, sofrendo grandes quedas. Então a gente vê que, Petrobras caiu mais do que 8%, o Banco do Brasil caiu mais de 4% na segunda-feira, tá? Por que isso aconteceu, né? Nem tudo é racional no mercado, às vezes não tem explicações, mas a gente pode deduzir que, no próprio plano de governo do Lula, ele fala que ele é contra as privatizações, tá? E além dele ser contra as privatizações de empresas estatais, ele quer fortalecer ainda mais, ou seja, ele quer ter um poder ainda maior, uma intervenção maior ainda nessas empresas. Então aqui tem um leve problema, porque de fato, né, tem 2 coisas muito importantes. Além de travar um pouco o crescimento da própria empresa, pode usar essa empresa para outras coisas envolvendo política, como por exemplo, dar poder político, dar cargos políticos, comprar, né, poder, entre aspas, na Câmara, no Senado e assim por diante, que são coisas que já, teoricamente, aconteceram no passado. Então, isso pode forçar a ter um desempenho ruim nessas empresas estatais. Então, a gente vai ter que ficar de olho para ver, de fato, né, o quanto que isso impactaria, né, principalmente nas empresas estatais e principalmente essas 2 que sentiram mais, tá? A Petrobras sente muito pelo fato, né, de já ter escândalos passados, de muita coisa envolvida aí, não vou entrar nesse mérito. Também sofre porque tem um próprio plano de governo que é mudar a política de preços, né, internacional, então abrasileirar esse preço, né, do combustível pode ser um problema para a própria Petrobras, porque importa-se muito derivados e esse preço vem internacional, aí vem aqui e pratica um preço nacional.
pode fazer um deságio aqui, né, ter um desencontro do fluxo de caixa e pode acabar dando prejuízo, né, e usar, né, de certa forma, essa empresa como, né, barganha política e assim por diante. Lá do Banco do Brasil, né, a gente tem menos influência, mas de fato tem propostas no plano de governo, né, que falam de renegociações de dívidas para o pessoal inadimplente e que o governo utilizaria os bancos públicos para isso. Então pode ser que exista uma maneira, né, de forçar esse banco aqui, né, o Banco do Brasil ou outros bancos públicos, a praticar empréstimo, né, a praticar, né, crédito em geral numa taxa menor, e aí pode prejudicar o desempenho do banco. Então, assim, são algumas coisas que a gente coloca, nem sempre é uma verdade absoluta, tá? Que fica bem claro aqui, mas para a gente entender que pode sofrer um pouco mais da intervenção, os investidores analisam isso como um possível risco de piorar o desempenho, né, e o resultado dessas empresas. Agora, nem todas as empresas estatais vão sofrer tanto. Teve muitas outras empresas estatais que nem se desvalorizaram, nem sofreram nada, até porque depende, não é só porque ela é estatal que de fato ela vai piorar, tá? Depende de muitos fatores, depende se vai ter alguma política pública ali, algum plano para intervir direto naquela empresa, como a gente falou alguns aqui de Petrobras e Banco do Brasil, tá? Às vezes uma outra empresa não vai ter intervenção, uma empresa boa, uma empresa de um setor legal, é uma empresa de um setor essencial, né, perene, e vai continuar tendo os bons resultados. Só pra gente fechar esse raciocínio, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, ó, na Petrobras em alguns números, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Porque como eu sempre falo para vocês, passado não é garantia de futuro, mas serve pra gente ter uma base, tá? E entender um pouco mais. Por exemplo, quando a gente olha na Petrobras, tá? A gente consegue ver algumas coisas interessantes aqui, ó. Quando a gente busca aqui resultados, né, de lucros, mas vocês estão vendo na tela aí, tem receita, custo, eu vou tirar aqui e deixar só lucro. Então, tem 5 anos, né, tem 10 anos e tem o máximo que a gente tem de histórico aqui, é desde 2008. Então, o que a gente pode tirar disso aqui? A gente vê que no histórico, né, não tem antes disso aqui nesse gráfico aqui para vocês verem, porque o governo do PT ali do Lula começou em 2003. Mas enfim, ó, de 2008 até 2015 e 2016, a gente tem uma tendência de redução do lucro da Petrobras. Então, pô, a gente começa lá, né, com 32 bi, quase 33 bi, e a gente observa que isso vem reduzindo, tá? Vem caindo, até ter prejuízo em 2014, prejuízo em 2015, prejuízo em 2016, e aí, de fato, começar a ter recuperação de lucro. Então, a gente tem um histórico dos governos anteriores do PT que, teoricamente, prejudicou um pouco o resultado da empresa. Ah, Felipe, foi só culpa do PT? Não tem nada a ver disso. Mas a gente tem um histórico para se comprovar, tá? Tanto é que em 2016 foi quando foi instituída pelo Michel Temer a política de preço internacional para tentar recuperar um pouco isso daí e mostrou ser eficaz porque mostrou um resultado melhor aí nos próximos anos, como vocês estão vendo. Então, de fato, é uma preocupação porque a gente tem um histórico não muito favorável, tá? Então, por isso que os investidores já começam a analisar de uma outra maneira também. Além disso, tem a própria questão dos dividendos, porque a Petrobras ficou muito em alta recentemente pelos dividendos pagos, né? Que eram muito altos, a galera querendo investir para ganhar mais e tudo mais, dividendo de 50%, etc. Mas, como já falei em outros vídeos também, em outros conteúdos, que isso é muito recente, tá? Não é garantia que você vai comprar ações da Petrobras e vai continuar ganhando dividendos absurdos. Vamos olhar o histórico para vocês verem, a mesma coisa aqui, ó, desde 2007, olha como isso aqui é interessante. Porque a gente vê que, pô, até 2019, pagou-se muito pouco dividendos, tá? Só foi ter uma crescente em 21, 22, porque teve lucros recordes e assim por diante, mas é o que eu sempre falo, dividendos não é uma garantia, porque depende da empresa ter o lucro e decidir por distribuir. Então já fica também um pouco mais de pé atrás, porque a gente olha o histórico de um lucro que foi sendo reduzido e também um dividendo que não foi tão alto, tá? Então ficar de olho nisso daqui. Ah, então vou sair vendendo Petrobras, não presta mais? Não, não é isso, mas você tem que analisar, você tem que entender um pouco mais das mudanças. Depois do Banco do Brasil, vamos dar uma olhadinha também, ó, a gente tem os próprios dividendos aqui, ó, que também tem um histórico desde 2007, já é um pouco mais a média razoável, né? Você vê que, pô, tem mantido a média aí, lógico, é renda variável, galera, não é certeza de nada, não vai pagar o mesmo dividendo todo ano, mas já tem uma média bem melhor aí, ó, nesse histórico que a gente viu. E também a gente vai ter aqui, vou puxar para vocês verem, questão dos lucros também, ó, que no Banco do Brasil já afetou menos. Coloquei máximo aqui para vocês verem, desde 2009. Pô, pelo menos eu olho aqui nos últimos anos, né, desde 2009 aqui, nenhum prejuízo, né, todos os lucros acima de 6 bi. Também tem uma redução de lucro de 2009 até 2016, tá? Tem aqui. Mas aqui não é muito específico do Banco do Brasil. Se a gente pegar outros bancos também, teve essa redução, tá? Não teve, foi só o Banco do Brasil que reduziu e tudo mais. Mas tem essa redução de lucros aqui. E depois, né, uma recuperação a partir de 2016 aqui. Então, são pontos que a gente tem que analisar, tá? Que pode sofrer ou não, mas o Banco do Brasil sofre menos do que a Petrobras nesse quesito. Lógico, eu tô falando de sofrer quando a gente olha o passado. A ideia, de fato, é entender o que pode mudar, qual a política que pode mudar, de fato, o rumo da empresa. Tá? Na Petrobras já falamos, no Banco do Brasil também. Se isso vier a acontecer, pode mudar. De regra geral, o resto da renda variável foca sempre na empresa. A empresa bem fundamentada, bem consolidada, com bons números
e que tem uma marca consolidada, elas vão dar um jeito de se adaptar. Não é porque um governo entrou, o outro ficou, que isso vai prejudicar 100%. Agora, empresas de crescimento, empresas que têm um risco maior, você tem que analisar sempre fato a fato, tá? Mas não sai que nem louco vendendo todas as ações porque você acha que o mundo vai acabar, não é assim que funciona. Bom, e vamos acompanhar aí como que vai ser no resto do ano. Com certeza teremos reflexo na renda variável com as indicações dos ministros, tá? Isso vai refletir, seja positivo ou negativo, tá? A gente vai ter que acompanhar isso aí. Já aproveita e me segue lá no Instagram para você ficar por dentro sempre que tiver alguma nomeação, alguma coisa, alguma mudança muito significativa na bolsa em geral. Eu sempre estou anunciando lá, estou comentando com vocês também e é bom para vocês ficarem por dentro. Quero deixar bem claro para você, não sai mudando toda a sua estratégia agora não, mantenha a sua política. Se você tiver um pouco mais de receio, aumente um pouco sua exposição a investimentos internacionais, tá? Seja mandando dinheiro para fora, seja comprando BDS, seja comprando ETF e tal. Aumente essa posição internacional, tá? Vamos ficar de olho na taxa de juros, que é o segundo ponto que a gente falou no vídeo, que realmente tem um histórico de taxa mais alta, mas como eu disse, até dos próximos 2 anos não temos muita certeza que vai mudar alguma coisa, deve continuar o rumo que deveria tomar independente de quem fosse eleito, porque o presidente, né, tem a autonomia ali do Banco Central, tá? Então vamos ficar de olho, porque de fato, se a gente ter esse histórico comprovado, a gente vai ter uma renda fixa mais atrativa nesses 4 anos. E na renda variável, ficar um pouco de olho nas empresas educacionais, né, dar uma analisada, ver se vale a pena, porque isso é tudo rumor, entre aspas. Não é rumor porque está no plano de governo, mas depende de acontecer, né? Vamos ver se vai ser colocado em prática as pautas que devem beneficiar as empresas de educação e ficar de olho nas estatais, tá? Principalmente Petrobras e Banco do Brasil, ver se vai ter alguma política que vai mudar ali. Um pouco mais de cautela nessas duas empresas, tá? Principalmente na Petrobras. E nas estatais como todos, não é também porque é estatal que vai virar, né, pior empresa do mundo. Vai analisando com fato, para você ver de fato qual que é a melhor ação para tomar. Uma coisa é, não para de trabalhar, não para de poupar dinheiro, não para de investir, tá? Ganhar, poupar, investir. É isso aqui que você tem que fazer. Dependendo de quem tá lá, você não depende de quem tá lá. Ah, mas eu escolhi o outro e não ganhou, você não depende. Você vai ser influenciado por quem tá lá? Você vai ser influenciado porque algumas políticas vão espingar em você, né? Respingar em você. Mas você não depende de quem tá lá, principalmente para investir dinheiro. Então, ganha dinheiro, poupa dinheiro, investe, pensa no seu futuro, corre atrás, foca, né, para você ter sua aposentadoria com seus próprios investimentos e não depender de ninguém, né, dar alguma coisa para você, beleza? Comenta o que você achou disso tudo. Você acha que a taxa Selic vai explodir? Você acha que a bolsa vai cair? Quais empresas você está apostando que vai aumentar e tudo mais, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, já compartilha com alguém que também tá meio doidão e não sabe o que vai acontecer e tudo mais. A gente vai acompanhando, vai ter muito conteúdo aí pra gente entender um pouco mais. Me segue no Instagram também, tá, pessoal? Hoje eu tô gravando esse vídeo 1º de novembro, dia 7 de novembro, tem um anúncio muito importante no Instagram, tá? Então não perde, já segue lá no Instagram pra você pegar esse anúncio por lá também, beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima.